Gente, o ministro Fernando Haddad está guardando as 7 chaves. Essa proposta alternativa para a desoneração da folha de pagamento. O presidente Lula vetou a folha de pagamento, a desoneração para 17 setores, mas já aprovou uma alternativa para isso. Deixa eu te contar por que o Haddad está fazendo isso. Ele está guardando as 7 chaves, a alternativa que ele preparou e ninguém está conseguindo descobrir o que ele é. Por quê? O objetivo é evitar que a discussão contamine outras votações importantes para o governo nesta semana. A reforma tributária, 2, a MP das subvenções e outras mais, foi o que eu apurei. O temor do ministro é que qualquer sinalização que ele dê de compensação pelo veto da desoneração da folha gere uma corrida dos setores que não forem contemplados ao Congresso. Isso pode atrapalhar, por exemplo, a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Os setores podem começar a fazer lobby para mexer na reforma tributária. Hoje, por exemplo, entrou uma reunião de última hora na agenda de Haddad, estava prevista para as 4 da tarde, ainda não tem o resultado dela, mas Haddad ia conversar com o relator da tributária, Aguinaldo Ribeiro, com o secretário especial, Bernard Api, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também estava previsto para ir até o Ministério da Fazenda, ainda hoje. Tudo isso para tratar dessas votações que estão interessando e muito ao governo. Tem votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual que é a ideia? Se essas votações ocorrerem entre terça e quarta-feira, por exemplo, se a votação da reforma tributária ocorre entre terça e quarta-feira na Câmara dos Deputados e o governo pode fechar o ano dizendo que aprovou a reforma tributária, Haddad poderia anunciar a proposta alternativa à desoneração da folha na sexta-feira. Vamos acompanhar, então, o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre esse tema, depois de se encontrar hoje de manhã no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Acompanhem. Depois das votações, já está submetido ao presidente, o presidente aprovou a maneira que nós vamos estar conduzindo as coisas. E não tratamos ainda com os líderes sobre o assunto, mas o compromisso nosso é, desde o começo, para aprovada a reforma tributária, nós vamos resolver esse problema. Aí, ó, passada a reforma tributária, nós vamos resolver esse problema. E aí, Fernando Nakagawa, problemão, hein? Problemão e talvez, Raquel, esse calendário que você ouviu e que está circulando em Brasília, de eventualmente tentar avançar com esse tema ainda nessa semana, talvez seja otimista demais. Essa reunião que aconteceu agora há pouquinho sobre a reforma tributária, depois dela, o relator, Aguinaldo Ribeiro, disse que a expectativa dele é promulgar a reforma tributária ainda este ano. Então, ainda a gente tem 20 e poucos dias até o final do ano. Ele não falou 1 ou 2 dias para aprovação lá no plenário. Tem vários pontos que ainda geram alguma discordância. Ele citou, por exemplo, que ainda tem confusão a respeito da Zona Franca de Manaus e também sobre a supressão de alguns trechos da proposta. Isso está em discussão entre os líderes. Tudo isso ainda falando da reforma tributária. Se a reforma tributária não avança, não tem como o Fernando Haddad tirar aquele outro papel da gaveta para avançar com a história da desoneração da folha de pagamentos. Agora, só voltando um ponto que a gente já falou aqui, Raquel, a desoneração da folha de pagamentos é algo que foi importante lá atrás, foi prorrogada várias vezes. É muito ruim quando uma medida desse tipo é tirada do radar do empresário, né, ou da possibilidade do empresário assim, ou de uma hora para outra, como aconteceu agora, sem uma redução gradual, mas volto a reafirmar e defender esse ponto. Não são os impostos que geram emprego. O que gera emprego é o crescimento da economia e a confiança do empresário. Sem isso junto, não tem novos empregos por aí. Pois é, Naka, perfeito. Obrigada, parceiro.